Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o tema Fideicomisso e Planejamento. A nossa convidada de hoje, convidada autora, professora Daniela Mucilo. Vamos aguardando aqui para ver se ela entra para nós aceitarmos a solicitação, né? Gente, lembrando, eu tenho recebido muitos directs sobre a segunda turma do Arquitetura do Planejamento em Pauta, do curso Arquitetura, Planejamento Patrimonial e Sucessório. O link está aqui na bio, tá? No site para a lista de espera. Então, como faz parte do programa do curso também, aulas ao vivo, então a gente tem uma limitação por turma, mesmo sendo pela internet. Então, com isso, não deixem de fazer as inscrições, tá certo? E mais uma vez, falando que também no site, aqui no link, tem também o da editora Fórum, com os livros do tomo 1 como tomo 2. Estamos vendo aqui a Solange, a Lívia, Daniela Mucilo entrou. Estou aguardando a solicitação da professora Daniela. Juliane. Vamos aguardar. Vamos ver. A Lívia. Dani, eu não estou vendo sua solicitação. Você fez? Vamos aguardar. Aí, agora, ver solicitação. Olá, Aí, tudo bom? tudo bom, Dani? Tudo, um prazer. Sempre Primeiro, te meu, sempre uma agradecer a delícia. sua disponibilidade de estar aqui Imagina. mais uma vez no Arquitetura do Planejamento em Pauta, essa série de lives que são com autoras e autores, tanto do Tom 1 como do Tom 2. Falar que a professora Daniela me deu a alegria de participar tanto do Tom 1, que é com um artigo sobre usufruto, excelente. Cadê aqui o artigo? Usufruto como instrumento do planejamento sucessório. Dizer que a professora Daniela é expert em assunto de direitos reais, e isso é muito interessante porque ela tem uma perspectiva e um conhecimento da área. Já desse eu tive uma oportunidade de ver uma aula dela de posse e planejamento, excelente, que em breve se repetirá. E aqui no tomo 2, né, a professora Daniela escreveu um artigo que é exatamente sobre o fideicomisso, ressignificando o fideicomisso para o planejamento sucessório. Bem, passado os agradecimentos, né, Dani? Eu que Queria agradeço, também... Dani. É Não, uma honra essa obra que hoje é referência nacional. Não dá para falar em planejamento sucessório patrimonial sem esse livro, não é impossível. Então, para mim é uma honra estar aí ao lado de tantos bons autores. Devo isso à nossa amizade, muito mais à nossa amizade do que a nada, que mérito isso. próprio. Mas eu posso dizer que o usufruto saiu a fórceps. A Dani, eu digo, Foi, olha, ninguém vai escrever esse tema. Ou é você ou ninguém. E deu certo. é É assim verdade. que a gente faz com os amigos quando a gente sabe que vai sair coisa boa. Não, mas, sinceramente, essa questão dessa perspectiva do direitos reais, Dani, isso é um complemento que você tem na sua advocacia, a aproveitar, fazer a apresentação da professora Daniela, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, especialista em Direito Civil pela Universidade del Studi Camerino, na Itália, onde eu tive a oportunidade de ser colega dela, especialista em Direito de Família e das Sucessões no Centro de Extensão Universitária de São Paulo, CEU, professora e coordenadora do curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões
Da Do Damásio, como é que Damaso, só chamam? do É, Damaso, Damásio, né? Porque isso, agora é tantos grupos. E do secretário da Damaso. Comissão de Direito da Família da OAB de São Paulo. E advogada, excelente advogada, com sede em São Paulo. E, Dani, esse assunto, né? Lógico que a gente abreviou o tema para live, mas, lógico, o nome é fideicomisso e planejamento, né? Nós, mais uma vez, como isso também é uma live de uma forma, um papo mais, né, descontraído, a gente tá acessível a várias pessoas que veem isso, não só no canal do IGTV, além do que estão nos vendo agora, mas também no canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, que ficam todo esse material, está concentrado dessas lives, dessas aulas, desses bate-papos, de conteúdo e essa oportunidade. Eu até escolhi esse formato do Instagram, que eu acho que ele dá essa descontração, que é o tema, que é assim, muito desconstruir o que é o planejamento sucessório, né? Uhum, Desmistificar isso como se fosse só para as grandes fortunas ou como se fosse é, muito inacessível. E a uhum. gente está no momento, e até interessante aquele artigo que a gente escreveu juntas, né? Eu tenho um artigo, uma alegria ter escrito em coautoria nessa obra muito boa que eu indico, que é Impacto dos Direitos de Família e Sucessões, Coronavírus, que é uma obra coordenada pela professora Ana Luísa Maia Devares, Marília Pedroso Xavier e a Silvia Felipe Marzagão. E onde a gente tem exatamente um pouco dessa contextualização que eu sempre gosto de fazer antes de qualquer live. Nós abordamos que não é Covid planejamento acessório, não é mais momento para postergar, né? Quer dizer, realmente, além, eu acho que é importante dizer as vantagens do planejamento, e aí, no caso, a gente vai estar trabalhando esse instituto, e também é muito importante que muita gente não sabe o que é o fideicomisso, esse instituto, então isso a gente aborda ao longo da live, mas a gente sabe como o planejamento tem sido importante e principalmente nesse momento agora de Covid. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa com um corretor de seguros que trabalho, como tem crescido o número de busca, principalmente agora também. Então, assim, a gente tem visto que com o Covid, tem aumentado o número de testamentos, os cartórios têm passado maior número de transmissão de bens. Então, isso a gente acenou lá no artigo, né? Que realmente esse é um momento que não dá mais para não ficar pensando. E aonde eu achei muito interessante, só fazendo um spoiler um pouco aqui da própria live, como às vezes uma das procuras que mais se tem quando se trabalha, advoga ali, é às vezes pessoas procurarem para vulneráveis. Como deixar tutelas, proteção. Você já teve, né, numa live comigo falando um pouco sobre testamento, eu vivo. Não, acho que essa foi. Você falou no congresso, também dizer, professora Daniela, sempre participa do congresso virtual, né? Tanto a primeira e a segunda edição do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Numa delas você falou de testamento e desse potencial. Então, já dando uma dica, eu acho que, acima de tudo, desconstruir não só o planejamento, mas um pouco esse instrumento, o fideicomisso, que poucas pessoas, às vezes, sabem. E aí eu começo te passando a palavra, te agradecendo mais uma vez a sua participação em todos os projetos que eu te convido. E exatamente isso, né? Como funciona o fideicomisso? O que é esse fideicomisso? Como é essa estrutura? Né? Isso não é palavrão, não, fideicomisso. A gente chama Instituto de Direito Civil, né? Então é isso, Dani. Mais uma vez, obrigada e te passo aí a palavra. Dani, obrigada novamente. Sempre é um prazer bater esse papo, como você mesmo disse, informal, essa troca de ideias aqui nesse seu canal que é tão prestigiado. A ideia do fideicomisso, ela me inspirou e sempre eu sou levada, a minha inspiração sempre vem de alguma situação prática, eu acabo percebendo esse viés nos meus trabalhos. E o fideicomisso acabou vindo também de uma inspiração prática, quando há muitos anos eu fui procurada por uma cliente alemã,
e ela morava, ela tinha dupla residência no Brasil e na Alemanha, e ela queria fazer um testamento, deixando uma parte significativa da herança dela para 2 sobrinhos. E ela já tinha feito um testamento na Alemanha sobre os bens que lá existiam e gostaria de fazer sobre o bem que remanescia no Brasil. E ela trouxe essa ideia, claro, ela não falou fideicomisso, ninguém nem conhece isso, né? Nós que estamos aí tanto à frente, né, mal sabemos direito, né? Muitas pessoas nem se lembram direito para que serve o fideicomisso. E ela me falou, não, mas eu gostaria de deixar para uma determinada pessoa, para depois, quando os meus sobrinhos estiverem maiores, que deixe para os meus sobrinhos, tal como eu fiz na Alemanha. E aí, né, eu tive que explicar a ela que isso não era possível. E esse assunto passou. E depois, tempos, né, depois isso me veio à cabeça, justamente levada pela possibilidade de organizar o planejamento, a sucessão e todos esses assuntos que você já tão bem colocou, de por que não, no Brasil, retomarmos a ideia do fideicomisso, que já era prevista no Código de 16, que foi repetida de uma maneira, eu não vou dizer absurda, porque seria um desmerecimento ao Código Civil, mas tão restrita, quase que fadada a não ser usada, um convite para ser esquecido no Código, né, atual, e aí retomar essa ideia como um instrumento de autorregulamentação, que acima de tudo é o que a gente sempre prega, né, Dani, com a questão do testamento. Então, só para fazer essa nota introdutória, o que seria o fideicomisso? Seria a possibilidade de eu testar um bem, uma coisa, em favor de determinada pessoa, para que esta pessoa, ao fim de um período, que a gente chama, né, de um termo ou de uma determinada condição, possa fazer, né, a transmissão, na verdade não é ela quem transmite, é o próprio testador, mas repassar esta coisa para um terceiro. Então, no fideicomisso, nós temos 3 figuras relacionadas. A figura do testador, que fará essa dupla sucessão, porque ele tenta, né, resguardar 2 pessoas, ele vislumbra 2 beneficiários para aquela herança que ele deixa. Um imediato, que é o fiduciário, e um secundário, que é o fideicomissário. Então, ele contempla 2 pessoas nessa mesma sucessão, mas são sucessões, né, distintas, mas feitas por uma mesma pessoa, e que motiva a uma maior utilização da coisa. Então, essa é a ideia do fideicomisso, são essas 3 figuras envolvidas. E você, no início, Dani, já colocou a questão do vulnerável. Então, nesse artigo que eu escrevi aqui para Arquitetura, para o tomo 2, eu procurei resgatar a ideia do fideicomisso, porque ele foi completamente esquecido no código, ele consta, mas de uma maneira muito restrita, resgatar e mostrar que ele tem uma aplicação diversa, mas especialmente para a questão dos vulneráveis, que também é uma preocupação muito grande nossa, né? Estamos vivendo um momento de diferentes gerações herdando de um mesmo testador ou de um mesmo autor da herança, só que pessoas de gerações completamente diferentes e de necessidades diferentes. Então, por que eu não posso equilibrar essas necessidades diferentes através do fideicomisso? Então, esse foi o ensaio que eu procurei ter aqui no Arquitetura, nesse artigo. Então, ele se presta muito a essa manifestação de vontade, a essa autorregulamentação, Dani. Mas, como a gente sabe, o fideicomisso já veio, né, nasceu morto, porque já veio morto do Código de 16, e no Código atual ele não prosperou, ao contrário, quase que, né, enterraram o fideicomisso de vez. Então, Dani, aí, aproveitando algumas coisas que você falou, eu queria que também você explicasse como se dá o fideicomisso, como se operacionaliza ele. Fica essa perguntinha aí, como se operacionaliza, se é pelo testamento que você falou, qual é o instituto que se propõe. Eu acho importante também falar se isso é totalmente da minha disponível, se é dentro da minha legítima, como é que pode ser, se dependendo se a pessoa é o herdeiro necessário, mas eu conto qual o final, vai ser o secundário ou o primeiro que eu poderia estar contando? Então, assim, ou se é tudo da disponível. Então, fala um pouco como se operacionaliza, como é isso, isso sai da onde, de que quinhão,
E quando você fala que nós estamos numa geração de duas gerações, você está falando de herdeiros de um casamento, já a pessoa com 30 anos, formada, trabalhando, e o outro que você pode falar de um terceiro casamento. É isso? Porque É isso. Então, eu eu vou até imaginei que começar pelo fosse, fim. mas não ficou tão claro. Então, é isso. Nós estamos falando que o próprio sistema, que às vezes dá legítima, quando se tem tantas críticas severas à legítima, é que o próprio Instituto dá essa reserva. Um dia desse eu fiz uma live com o André Arnes Ramos, ele não fala assim legítima. Eu sei que tem doutrinadores que só falam reserva dos herdeiros necessários, né? Não gostam de estar utilizando essa questão da legítima. Eu fiz 2 lives recentes esses dias com o Caio, acho que você até também apareceu aí, entrou e viu alguns trechos, porque essa questão da legítima, por que eu estou trazendo aqui? Porque eu acho assim, precisa se trabalhar com mais qualidade sobre as críticas severas à legítima, né? Ela é mais um engessamento e, principalmente, isso me veio a ideia em função do que você acabou de falar. Nós estamos num momento onde herdeiros, teoricamente, são iguais, né? Herdeiros têm os mesmos direitos como irmãos, mas, às vezes, têm demandas diferentes. No caso, já foi gasto dinheiro com educação, formado, trabalhando, já está com uma autonomia financeira, e você tem os recasamentos, as reestruturações familiares, recasamento não, as reconstituições familiares, e pessoas de segundo, terceira núpcias ou união estável, né, companheira, que tem, às vezes, filhos com 5 anos, que precisa todo um dinheiro, uma reserva para uma educação e assim por diante. Lembrando também, já fazendo um pouquinho perto, porque eu acho que o testamento acaba... a gente sabe que, às vezes, para vulneráveis, nós não temos o trust no Brasil, né, que seria muito bem-vindo, como também, ou a Instituta da Fidúcia. A professora Milena Donato trabalha mais ou menos com os institutos, lógico, um de origem da Common Law, outro da Civil Law, mas similares. A professora Luciana Pedroso Xavier, ela lógico, a fidúcia já seria muito bem-vinda. Só lembrando também, até aproveitando, já fazendo uma terceira observação para ti, que quase que a fidúcia entra no nosso ordenamento, no Código Comercial, que teve quase tudo para entrar em vigor, e aí depois deu uma parada e está parada lá o projeto desde 2013. Da mesma forma que agora o fideicomisso, em cima do que você falou, que já era um instituto morto, mas ainda se usava. E olha, eu vou te falar, mas quem usava eram pessoas assim que eu lembro de utilizar fideicomisso, pessoas que já faziam escritórios aí em São Paulo, que já trabalhavam um pouco com essa organização patrimonial e já se utilizava dessa triangulação, né? Porque eu acho que o fideicomisso, no caso da mesma triangulação que o trust ou a fidúcia, são institutos similares. Mas tudo isso para dizer que eu acho que o fideicomisso, lógico que o código, talvez por ser pouco usado, já o Instituto, no Código 16, o de 2002 restringiu mais ainda quando põe para prole eventual, né? Então, aí praticamente entrou em desuso, porque eu nunca mais vi um fideicomisso de lá para cá, nessas circunstâncias, para prole eventual. Mas tem um projeto, né, um anteprojeto do BDFAM, do Congresso, para exatamente tirar, não é tirar, mas não deixar só restrito a prole eventual. Podermos potencializar nesse momento que a gente está de tentar utilizar maior número de instrumentos e ferramentas e um planejamento sucessório, como seja o artigo 2018 da partilha em vida, a própria potencialidade que temos num codicilo, ao vermos codicilos de valores altos, tendo ele aí como uma solução, talvez, para a herança digital, como um instrumento mais bem utilizado. Mas você, já te fazendo uma provocação. Então, olha, tem várias perguntas. Como se operacionaliza? Se tem alguma parte, se utiliza, se está disponível ou legítima. Isso eu acho que é importante para as pessoas ficarem claro. E dentro dessa terceira, que eu falo assim,
a gente busca tantos instrumentos, mas será que é uma autocrítica que eu estou fazendo como advogada? Se não é falta de conhecimento de nós, advogados, estarmos aplicando melhor ou mais, ou otimizando esses instrumentos, né? Dani, eu vou até pegar então essa sua última pergunta. Eu acho que o Código Civil, eu sempre falo isso, tem uma gama de formas de autorregulamentação e eu sou uma defensora árdua da possibilidade de pactos, contratos em direito de família e nós usamos muito pouco dessas possibilidades, pouquíssimos. Então, o próprio testamento, que é uma forma singela de organização sucessória, nós não usamos. Estamos falando de testamento vivamente agora, de 2020 para cá, infelizmente conduzidos pela pandemia. Mas até então não falávamos de testamento, né? Eu sempre fazia essa provocação em congresso, em sala de aula e perguntava: quem aqui já fez um testamento para si, não para terceiros? As pessoas, ninguém levantava a mão. Assim, nunca, eu acho que uma ou duas vezes alguém levantou a mão. Daí eu falava, bom, já que ninguém levantou a mão, quem aqui já fez um testamento para terceiros? E vejam que eu estava falando dentro de um público direcionado, especializado. Pouquíssimos colegas. Essa é uma tendência que está, felizmente, mudando. E não se trata aqui de dizer que felizmente vem mudando por conta do nosso trabalho. Não é isso, não. É porque as pessoas têm uma possibilidade incrível de resolver preocupações fundadas através do testamento, que elas simplesmente abrem mão. Então é mais ou menos assim, você chega, você está com muita sede, você chega com um copo de água, você quer tomar água? Não, obrigada. É mais ou menos assim. Por quê? Porque a pessoa está cheia de preocupações, especialmente com descendentes ou dependentes vulneráveis. Você tem no Código Civil uma solução para esses problemas e a pessoa fala assim, não, 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 muito obrigada, eu prefiro seguir a sucessão legítima, que nem sempre atende aquela demanda. Então, a solução já está olha, eu ia falar nos autos, já está, né, que tive audiência, já está no processo. É que as pessoas preferem não usar, mas preferem por desconhecimento. E aí é que está a nossa mudança de comportamento. Então, por que não se usa o fideicomisso? Porque o fideicomisso é um instrumento sucessório que decorre da sucessão testamentária. Se as pessoas mal fazem testamento, quiçá, né, que se dirá fazer um testamento para organizar um fideicomisso, quer dizer, é surreal, é inimaginável. Eu vi uma única vez, e há muitos anos, e quando eu falo há muitos anos, eu estou falando seguramente há uns 25 anos, uma escritura de fideicomisso. Então, e foi a única vez, eu devia ter guardado uma cópia para mim e levado embora, porque eu nunca mais, né, veria outra. A ideia, então, já explicando como é que ele funciona, a ideia do fideicomisso, e para mim essa grande dificuldade na aceitação e na recepção pela nossa cultura, que já é uma cultura que não é uma cultura testamentária, não é uma cultura que faz pactos, contratos, a gente não gosta disso. De novo, a gente tem milhões de problemas na cabeça, tanto pré-nupciais quanto pré-sucessórios, mas a gente não quer falar desse assunto, a gente prefere deixar a toda sorte, que pode ser um bom caminho, mas nem sempre é. É a E o que a melhor, gente... né? Eu acho assim, tem a própria, se você nada fizer, só que muito das demandas que a gente vê é que querem de alguma forma diferente, mas isso é realmente cultural. Você vê desde pacto Cultural. Antinupcial, de escolha de regime de bens, as pessoas nada fazem. O brasileiro tem essa passividade e eu acho que só está mudando isso, Dani, não só em função do Covid, lógico, essa finitude estar mais próxima alterou um pouco o comportamento, mas nós estamos falando de dados mínimos de testamento que se fazem. Os dados do colégio notarial, tudo bem, tem os dados dos testamentos particulares, mas eu fico impressionada, quanto mais eu trabalho com inventário, ou quanto mais eu trabalho com
né, o direito das sucessões, é como existe uma burocratização, Dani. As pessoas parecem que só têm segurança em inventário judicial, tem que ter alvará judicial, tem que... Então, assim, as pessoas acabam dificultando, em vez de anteciparem os problemas e agilizar o planejamento, nada mais é. Se nada quiser, tá bom. Então, te serve a legítima. É assim. Mas muito a gente sabe que fazem não é por escolha. É exatamente por isso. Não querer pensar, não querer antever. Isso é realmente nosso cultural. E o que está fazendo mudar, eu acho que é a economia tributária ou a economia né, das escolhas, no sentido que, dependendo das ferramentas que você vai utilizar, desde escolhas que têm que ser feitas, quer se pagar o tributo em vida ou pós-morte, que bens, né, até essa tal da holding, que virou muito moda, é importante saber que destino você quer dar para esse patrimônio, para esses bens, né? O professor Daniel Bucar fala muito bem disso quando ele fala sobre a funcionalidade dos bens, né? De quando se quer fazer. Então, são perguntas, tudo bem que ninguém tem bola de cristal para imaginar daqui a 10, 20 anos, mas a curto e médio prazo se tem, sim, ideias do que se quer fazer. Então, se não se tem uma situação latente que precisa ser solucionada, ou agora muito em função das novas famílias recompostas, é que as pessoas estão pensando, mas não tem... a gente sabe que, por mais que tenham procurado, e é uma área que vai crescer muito, né? Como, por exemplo, o seguro. Eu agora estou dando uma aula. Olha quem entrou agora, Isa Mucilo, nos dando o ar da sua graça aqui. Obrigada, Isa, está participando. Mas tudo isso para falar que são áreas que têm muito a serem explorados, né? De serem ocupados esses espaços, mas, acima de tudo, com informações como você está dando agora, né? Não é uma apologia o que eu faço à sucessão legítima, jamais. A ideia é que as pessoas olhem para as suas respectivas famílias e escolham efetivamente a sucessão legítima ou testamentária, mas se amoldando aquilo que elas querem proteger. Então, essa é a primeira questão. O que você quer proteger? Quem você quer proteger? E aí entram vários fatores, né? Outras relações, os filhos, né, de diferentes gerações, como você já tão bem colocou, né? Você já tem aí no mesmo inventário, você tem filhos, descendentes que já têm filhos, netos, e você tem crianças ali de tem idade que tem toda uma vida escolar pela frente e quem o provia acabou de falecer. Então, essa ideia de você desenhar a sua sucessão, ela é fantástica. E essa liberdade, essa autonomia que o código confere e que traz instrumentos simples. Então, você citou a holding é um instrumento, mas a gente tem tantos outros muito mais simples, né? Inclusive do que a holding. A holding tem um cabimento bem específico para atender todos os tipos de patrimônios, todos os tipos de demandas, e você, Dani, sempre coloca essa questão muito bem lembrada, né, que justamente o planejamento sucessório não é só para rico, ao contrário, é para aquele que tem um único bem que ele precisa fazer dele o sustento de alguém que vai ficar. Então, se eu tenho menos, até a minha preocupação às vezes é muito maior do que tem bastante e pode até se dar ao luxo de errar em alguma disposição. Agora, você imagina, num contexto de tudo isso, de um Código Civil de 1916, que tinha o fideicomisso ali, né, largado, sem nenhuma aplicação prática, por conta, claro, da nossa família patriarcal, né, família essencialmente casamentária, nunca ia se imaginar não deixar para aquele que, né, fosse ali seu descendente, seus herdeiros necessários. Você tem aí um preconceito com a questão do engessamento do patrimônio, que não é verdade. Então, uma das críticas do fideicomisso é que ele engessa o patrimônio, ele tira o patrimônio de circulação, o que não é verdade. Uma outra crítica, e essa
né, que me toca particularmente, falando, o fideicomisso é igual o usufruto. Eu sempre falo, não é, né, ainda mais que me toca por conta do meu artigo de um assunto que eu gosto tanto, que é o usufruto. E não tem absolutamente nada a ver com usufruto, né? Nada a ver. Ô, Dani, já agora só fazendo uma provocação aqui contigo sobre por que você não escreve para o tomo 3? Qual é o tema que você já escolheu? Posse. Agora, então posse. exato, porque foi excelente aquela tua aula. Então tá fechado. Não, já tá, vocês. as ideias já estão aqui surgindo. Então, por tudo isso, veja, qual o incentivo que as pessoas teriam para ir atrás do fideicomisso e estruturarem a sua sucessão através do fideicomisso? Nenhuma. E ele é tão útil. E vejam, quando eu fui estudar a história, né, a origem humano-germânica do fideicomisso, eu me deparei, e não sabia disso, que ele foi instituído lá atrás com a ideia de deixar herança para aquele... Né? Isso, para aquela pessoa que era incapacidade civil, onde entravam várias outras pessoas, né, que não poderiam suceder porque eram incapazes, inclusive mulheres que por conta do casamento se tornavam... um período do direito romano, não lembro qual, porque o direito romano é um mundo, e até você que me emprestou esse livro, eu acho, da onde eu tirei algumas coisas, inclusive tem no planejamento, quando eu falo um pouquinho e tudo, você que me emprestou um livro sobre direito romano e tudo, da onde eu tiro um pouco sobre essa questão do fideicomisso, e foi feito exatamente num período onde era proibido deixar para mulheres, que elas deviam ser incapazes na certa, né? E como isso foi ao longo do tempo. Mas você fez uma conexão aí das ideias muito importante. Se brasileiro nós fazemos pouco testamento, fideicomisso, menos ainda por não ser útil. Mas o próprio testamento, ele também nos serve. Hoje em dia, eu acho que é o único instituto, o fideicomisso não deixa de ser através dele também, que possa estar tutelando situações que, como a gente não tem nenhuma fidúcia, nenhum trust, exatamente os vulneráveis. E lembrando que cada vez mais que a gente tem filhos menores e precisamos preocupar, seja por doenças que hoje em dia as pessoas estão acometidas mais cedo e assim por diante, é muito comum hoje em dia você deixar filhos né, menores e que você preocupa quem vai cuidar, e você sempre destaca que o testamento até 2002 ele era só para questões somente patrimoniais, né? E que isso foi uma novidade que o Código 2002 trouxe na época, de você poder também estar dispondo, e você muito bem, eu acho que talvez pela sua advocacia, por casos que você já teve, de ver que realmente é o que nos reserva só é o testamento. E no caso do fideicomisso, essa triangulação, mas você acha que tem um pouco de desconfiança cultural do brasileiro, de deixar para alguém, para depois aquele alguém? E uma pergunta que eu quero te fazer, que é importante, é sobre a tributação. Isso passa uma vez só que é tributado, cada vez que passa? Explica isso um pouquinho aí para as pessoas. Então, eu acho que tem essa desconfiança, eu acho que tem. Então, só para lembrar a triangularização que é obrigatória, né? Eu tenho o testador, que deixa um bem para, né, o fiduciário, então vamos imaginar aí a segunda pessoa, que terá essa propriedade, ele usufrui, ele é proprietário do bem e ficará nessa situação de proprietário até o alcance de uma condição ou de um termo que é colocado pelo próprio testador. Quando se chega a essa condição ou ao termo, este bem passa para as mãos do fideicomissário, que é o terceiro, é a terceira pessoa. O que acontece no Brasil? Só para, né, deixar as pessoas aqui, né, acompanhando essa restrição. No Brasil, o artigo 1951 limitou
que esta terceira pessoa só pode ser uma prole eventual, ou seja, uma pessoa sequer concebida à época da sucessão. E eu pergunto, quem é que vai fazer uma estruturação dessa? Então, vejam, eu tenho um bem, eu tenho um patrimônio, eu vou deixar esse patrimônio para a Daniele, né, com a condição, né, ou com o termo que daqui a 20 anos a Daniele deixe para a Maria. Só que a Maria, pelo nosso sistema legal, ela não pode nem ter sido concebida. Então, vejam, eu não conheço a Maria. Então, qual é o incentivo para que eu deixe, ao final, né, da fruição e do uso pela Daniele, a estipulação para que ela transmita para uma terceira pessoa? É zero. Eu quero saber as pessoas que vão se beneficiar de todo um patrimônio que eu organizei, que eu suei para ganhar. Óbvio, você poderia pensar, mas e se for o filho da Daniele? Mas daí é uma disposição dela, e que eu sei, né, que está nas mãos dela, e ela vai fazer o que ela quiser. Então, vejam, esta figura do fiduciário, que eu acho sim, Dani, que tem essa desconfiança, ele é proprietário, isso é importante de dizer, e ele não é usufrutuário, ele é proprietário resolúvel, né? A propriedade pode ser limitada, plena ou resolúvel. O que é um proprietário resolúvel? Que tem um termo, uma condição para resolver a sua propriedade. O que é resolver a propriedade? Deixar de ser proprietário. Que neste caso é uma condição, um termo colocado pelo próprio testador, e aí ele passa para esse terceiro, que é o fideicomissário, que recebe, que é o destinatário final. Vejam, eu tenho na verdade, duas pessoas sucedendo, mas por uma mesma sucessão. Então, não se trata ali da sucessão do fiduciário para o terceiro, se trata da sucessão do testador, que deixa um bem para um segundo, que por sua vez deixará não, né? Fica com o encargo de transmitir para um terceiro, mas todos sucedem de mim, de uma única sucessão. E aí entra essa questão que você perguntou da tributação. Como vem de uma única sucessão, é uma única tributação. É uma única tributação. Isso é importantíssimo falar. Entendeu? Porque é uma vocação sucessiva. É uma vocação sucessiva. O fiduciário não deixa não faz testamento, não deixa o bem para o terceiro. Ele cumpre um encargo deixado pelo testador. Então, de novo, é uma propriedade resolúvel e não é usufruto. As pessoas se confundem um pouco com usufruto, porque caso a prole, né, não exista a prole eventual, ele se converte, né, pode aí se converter, enfim, em usufruto. Tem uma questão muito específica, mas que não se confunde, eu não vou entrar nessa seara, mas que não se confunde aí com o usufruto. Tá? Não, Dani, também aproveitando, tendo perguntas que às vezes, quando eu dou aula de trust, as pessoas perguntam se não tem problema de haver uma confusão patrimonial entre esse primeiro, dentro dessa linha, uma confusão patrimonial, se isso também comunica, quer dizer, eu sei a resposta, mas estou te provocando para deixar isso bem claro, se tem possibilidade de comunicação desse bem, ou de credores dessa pessoa. Eu acho que é importante essas explicações, Sim. Porque são algumas coisas que na aula de trust sempre eu gosto de estar mostrando, e que as pessoas não se confundam, já que a gente não tem a cultura de ter o trust aqui e nem a fidúcia, a gente não tem essa experiência. Então, aí eu te faço essa provocação aí. Agradecer a presença aqui dos nossos colegas do Gabriel Norato, professor Ives também, Nascimento, que estava aí, também é coautor no tomo 2, o Gabriel no tomo 1, e aí a gente vai seguindo. Mas, então, olha só, Dani, essa questão da comunicação desses bens, né, do bem fideicomitido, esse é o nome que a gente dá, ela fica determinada pelo próprio testador.
mas ainda que não seja determinada pelo próprio testador, porque você pode colocar no seu testamento as restrições que você bem entender, ainda que não fique, vocês sabem que, sendo um instituto de direito sucessório, portanto, decorre de herança, portanto, gratuito, a comunicabilidade ou não dependerá do regime de bens e do pacto patrimonial feito entre o casal. Mas vejam como é rico esse assunto. Como eu não posso simplesmente jogar, como eu tenho que organizar tudo isso. No primeiro, assim, porque como ele está ali só, não é um usufruto, mas ele está temporariamente ali, se uma união que ele tenha, se aquela que ele vai ainda ter que cumprir a termo, se teria perigo de ter uma comunicabilidade naquele... não estou falando da herança, estou falando do intermediário. Ah, tá, do fiduciário, certo. Do fiduciário. Bom, vejam, de novo, o fiduciário tem propriedade resolúvel. Então, uma propriedade que tem um tempo para terminar. Então, as pessoas me perguntam, o proprietário resolúvel pode se desfazer do bem? Pode vender o bem? Eu respondo. Uma pergunta, até aqui, da Marcela. Marcela, eu acho que ela fala, mas o fiduciário não fica com a propriedade restrita? Por exemplo, não pode vender? Exatamente isso que você falou. Isso, Marcela. Olha só, o proprietário é um proprietário resolúvel, o fiduciário. Ele pode dar aquilo que ele tem. Ele tem uma propriedade plena? Não. Ele tem uma propriedade sem prazo para acabar? Não. Ele tem o quê? Uma propriedade resolúvel, que vai se resolver, que vai acabar. Então, ele pode vender? A minha resposta é sempre assim, pode. Só que os direitos reais concedidos na pendência da propriedade resolúvel se acabam quando alcança-se o termo ou a condição resolutiva. Isso está no código. Então, toda propriedade resolúvel, ela carrega em si este peso. Ora, eu posso vender uma propriedade com uma cláusula, né, para se resolver, uma condição resolúvel? A minha resposta é pode. Se a condição falhar, você não vai ter nenhum problema. Se a condição não falhar, ou seja, se ela acontecer, se desfaz o negócio. Por quê? Porque está no código, né? Está lá bem escrito, dizendo que na pendência da propriedade resolúvel, resolvem-se, alcançando-se a condição resolutiva, resolvem-se os direitos reais concedidos na sua pendência. Então, resolve-se a propriedade. Respondendo então a Marcela, ele pode vender? Vende. Ele vende aquilo que ele tem. Ou seja, se acontecer do fideicomissário, né, ele aparecer e se concretizar o fideicomisso, aquela venda que ele fez se desfaz. E aí ele tem que retomar a coisa e entregá-la para o fideicomissário. Então, daí eu já emendo na sua pergunta. Não tem um problema aí do fiduciário disso se comunicar ao cônjuge do fiduciário? Tem, mas sabendo que é uma propriedade resolúvel. E mesmo assim, a depender também desse regime de bens entre o fiduciário e o seu cônjuge, tá certo? Porque não deixa de ser uma aquisição gratuita. Então, a depender desse regime de bens escolhido por eles. Mas existe um risco? Existe. Se eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens, existe. Mas lembrando que se acabar para o fiduciário, acabará também para o cônjuge. Não tem como. Não tem como. Isso está muito claro no código. E eu vejo sempre um lado bom nisso, porque eu vejo um sistema de controle em benefício do fideicomissário, que é o destinatário final dessa sucessão, dessa herança. Então, se a gente está falando desse contexto, Dani, de proteção ao vulnerável, e eu fiz alguns ensaios nesse artigo, né, para proteger o vulnerável, por exemplo, deixar um bem para um fiduciário que é o responsável por esse menor, ou seja, ele tem que fazer dinheiro em prol desse menor para custear uma escola e, sei lá, né, tantas outras despesas, e depois que esse menor já tiver alcançado a maioridade, ele é contemplado com um bem. Eu fiz esses ensaios. A ideia é justamente essa, você explorar o máximo que a propriedade pode te dar. E o incrível que eu acho é um mesmo bem sendo usado e fruído por mais de um sucessor.
certo? Em momentos diferentes, em momentos em que um precise mais do que o outro, e às vezes até para custear aquele vulnerável lá na ponta, que pode ser o fideicomissário. Então, justamente a ideia do fideicomisso lá atrás, né, no direito romano, de ter esse contorno para beneficiar o incapaz, agora a gente traz de uma maneira ostensiva, essa é a minha, né, ideia, ostensiva para justamente proteger, e de uma maneira absolutamente rígida e que traz esse controle. E todas as vezes que a gente fala de propriedade ou de usufruto, a gente tem ali um controle muito rígido, né, por conta dos meios, né, dos mecanismos que envolvem os direitos reais nessa situação. Então, eu vejo com muito bons olhos o fideicomisso e, enfim, todas essas questões dispostas em testamento. E só para completar aquilo que você muito bem falou, sobre e fugir um pouco da questão material, sobre as questões existenciais, muito mais ainda, sobre as questões existenciais do testamento. E quando a gente olha e pergunta para as pessoas, você sabia que você pode tratar apenas de uma tutela testamentária só? Você não precisa ter nada, você não precisa ter nenhum único patrimônio, nada, 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 mas você sabia que você pode fazer um testamento só, e eu não digo só, né, que é para provocar, para dizer que se você falecer e seu filho não tiver outro genitor, quem vai cuidar dele é tal pessoa? E as pessoas, né, não se dão conta de quanto isso é importante, você tratar das questões existenciais do testamento. E eu não sei se eu te respondi. Não, Eu já me perdi um pouco. Respondeu sim, e aí eu também quero deixar isso bem claro, já que é pouco falado, acho que as pessoas passam na faculdade, veem isso muito pouco e na prática menos ainda, de fazer uma observação, na verdade, que você fala que uma das críticas que o fideicomisso usa desse engessamento. E aí eu falo para você que você estava dando exemplos como uma vantagem é uma maior circulação desse bem por mais de um, teoricamente, de um sucessor da potencialidade e de usufruir, porque já que, aí eu acho que eu queria que você esclarecesse, deixar bem claro também isso. A questão, se tem qualquer tipo de testamento, eu posso estar utilizando o fideicomisso, ou tem que ter alguma questão do público, por uma maior controle que eu falo, burocracia ou de publicidade da informação, se tem alguma forma de testamento, ou os ordinários, qualquer forma de testamento ordinários podem se aplicar ao fideicomisso, explica isso um pouquinho. E também, qual era a outra? Também exatamente isso que você falou. Então, durante o tempo que a pessoa estiver com o bem, ela tem o gozo, o fruir, os frutos desse bem, né? Isso. Então, vamos lá. A propriedade, ela é composta, na verdade, por 3 poderes. Isso é sempre bom lembrar. Uso, gozo e disposição. Quem é proprietário tem 3 poderes nas suas mãos. O que acontece no fideicomisso? O fiduciário, então vamos colocar como o segundo que recebe, né? O primeiro que recebe bem, mas o segundo nesse nosso triângulo aí. Ele é proprietário, então ele pode usar? Sim. Ele pode fruir? Sim. Ele pode dispor? Sim. Mas como? Sim, ele vai dispor do que ele tem, uma propriedade que é resolúvel, mas a rigor ele não poderia? Sim, mas ele dispôs. E alguém comprou a determinada coisa. E aí que se o fideicomisso se concretizar, né, se realizar o fideicomisso, se nascer a prole, né, eventual, ele vai ter que devolver esse bem, vai se desfazer aquele negócio jurídico anterior para se entregar o bem ao fideicomissário. Mas se o fideicomisso, se a condição resolutiva falhar, ele concentra e ele concretiza, ele realiza aquela propriedade que deixa de ser resolúvel. Tá? Vejam, isso cabe para qualquer tipo de bem, não apenas bem imóvel. Aliás, a gente está migrando desse conceito. A gente está migrando. Bem, propriedade, como se fosse só para bens imóveis. Era isso que eu. Qualquer quando bem. Começou a falar propriedade, eu falei, deixa eu explicar para as pessoas para ficar isso bem
destacar? Que bom que você pegou o espelho Qualquer para aquilo. bem. A gente está saindo desse mundo binário, né? Móvel, imóvel, né? Morte e vida. Estamos largando esse mundo binário, né? Felizmente. E aí estamos vendo a possibilidade do testamento contemplar qualquer bem. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de falar de uma maneira muito singela que sucessão é aquilo, sucessão causa mortes, é aquele conjunto de relações jurídicas transmissíveis que o morto deixa. Por que relações jurídicas? Porque é qualquer coisa que é passível de ser transferida. E aqui eu estou excluindo direitos personalíssimos que não seriam transferidos. E a gente foge dessa ideia binária de bem móvel e imóvel. E entra em quê? Em direitos, relações jurídicas. E indo, voando para esse mundo da herança digital, que você colocou aí. que é um mundo sem fronteiras, e tenho a certeza que daqui a algumas décadas a herança será muito mais digital do que imobilizada, como nós vemos hoje. Claro, existirá ainda uma herança imobilizada, mas ela será muito mais digital do que bens imóveis, como classicamente a gente faz, o carro, a casa, né, e o terreno e o dinheiro no banco. Então, nós temos que estar preparados muito mais para isso. Então, vejam que o fideicomisso é um instrumento que te permite o quê? A fruição da coisa, sem a necessidade de prestar qualquer tipo de conta para esse terceiro. E aqui eu já estou indo longe, imaginando que há de ser reformado o direito das sucessões para tirar essa restrição sobre a prole eventual, para que a gente tenha um maior aproveitamento do fideicomisso em prol dessas organizações, né, familiares. E aí, já respondendo, você perguntou, mas para qualquer testamento? Sim, para qualquer testamento. Ele cabe ser organizado em qualquer testamento, quer seja o público, quer seja o particular. E o que eu estou vendo agora, Dani... A gente já nem considera. Eu nem considero. Mas vejam, eu tenho até medo de falar. Exatamente. Porque o testamento particular que eu vi também pouquíssimo na minha vida profissional, estou vendo um ressurgimento por N razões, né? Eles estão sendo melhor redigidos, as pessoas estão procurando mais a consultoria de um advogado para redigir o seu testamento particular, para saber o que ele deve conter, fazendo mais esses testamentos particulares, até porque ele permite essa possibilidade de você fazer um, fazer outro, e fazendo tantos quantos você encontra necessidade. E com isso nós temos a ideia dessa autorregulamentação, de nós sermos nossos legisladores. Eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem nas mãos. É isso que eu gostei muito, que você utiliza essa nomenclatura, né? No livro, eu gostei muito que você fala exatamente dessa você fala fideicomisso como modelo de autorregulamentação sucessória com vistas à proteção do vulnerável, né? Super interessante. E a ideia, Daniel, acho que acima de tudo é chamar a atenção para as pessoas olharem para as suas sucessões, né? O fideicomisso é só um instrumento que estava lá quietinho, né, deixado de lado, e que muitas vezes é no antigo que a gente retoma a ideia para um futuro, né? Um instrumento que estava lá num modelo em desuso, e a gente retoma porque vê agora nova necessidade que antes não se via. E a gente está nesse momento de potencialidade, né? Tem um artigo também sobre fideicomisso no livro também, junto com a professora Daniela Mucilo, um artigo da professora Claudenstein Vieira com a professora Giselda Maria Fernandes Novaes Zironaca, que é a sumidade no tema, em sucessões, pesquisando, estudando e escrevendo sobre isso, né? A Cláudia até foi aluna recente, doutorado da tese dela, que a orientadora foi a professora Giselda, e como que esse movimento de buscar, né, por antigas fórmulas ou institutos, e dar essa nova potencialidade
para atender às demandas dessa sociedade que requer, às vezes, algumas estruturas, como você falou, das mais simples de um Instituto da Doação, que nem está tão simples, né? A gente até também tem visto isso, mas como também chega de holdings ou utilizar muito mais um testamento, e também eu tenho visto mais testamentos particulares também, acho que isso tem crescido, essa demanda por esse instituto. Agradecer a presença aqui do Glaucio também, que trabalha aqui com a gente, comigo, com a professora Daniela. Querida. E, bem, Dani, eu acho que assim foi ótimo. O tempo passou tão rápido que já Nossa, são eu nem me dei conta. quase uma hora aí. E aproveitando, já caminhando para a reta final, queria saber se você queria fazer alguma observação ainda específica. Acho que assim a gente mostrou como é que é a estrutura, como funciona, como se operacionaliza. Falamos sobre a tributação, falamos também do testamento, a forma de proteção. Acho que a gente trouxe bastante, acho que alguns tabus da falta de aplicabilidade, essa insegurança que pode gerar de estar com terceiros para entregar ali, um pouco acho que da falta, mas que realmente tomara que o projeto, né, passe essa reforma. Eu até acho que isso é das possíveis que podem ser acatadas e que esse instituto volte a ser mais possível ser aplicado. Eu tenho certeza que, tirando essa restrição só à prole, né, não está só a prole eventual, com maior potencialidade a ser aplicado por todos nós da sociedade, teria, com certeza, bem mais aplicabilidade desse instituto, né? Que acho que, de certa forma, lembra. E aí eu acho que tanto engraçado que os dois títulos têm isso, né? O seu ressignificado do fideicomisso e o novo fideicomisso, proposta de transformação desse instituto. Quer dizer, e a gente não combinou, viu? Não, mas porque é para pegar aquilo que a gente já tem, sabe? Ao invés de criar um novo instituto, pega aquilo que a gente já tem, arruma, customiza, como você gosta de falar, customiza, e eu acho perfeito, customiza para minha necessidade e usa o fideicomisso que já está pronto, que já é um instituto sedimentado, já super escrito na nossa literatura jurídica, né? O meu convite, e aí já respondendo, o meu convite para as pessoas, Dani, é para que elas se deem a chance de olhar para a sua sucessão, mas de um olhar simples, com instrumentos simples que a gente tem. Não é para pensar que aquilo não se aplica a mim, aquilo pode sim ser aplicado à sua sucessão. Então, o convite é para você olhar a sua sucessão. E nós, como somos privilegiados de ter essa informação, que a gente divulgue essa informação, que é isso que você está fazendo. Que a gente divulgue essa informação para quem não tem, para as pessoas que nos procuram, para as pessoas que vêm atrás de uma solução e que tem uma aflição a ser contida por um planejamento, que a gente apresente de uma maneira simples. Olha, é possível estruturar dessa forma. E é simples, realmente. A gente parece aqui falando fideicomisso, tributação disponível lá. Não, dá para organizar de uma maneira simples. Quando a gente senta, vê a sucessão e vê quem a gente quer proteger. E esse é o convite para todos, né? Vamos fazer esses ensaios da nossa sucessão e oferecer isso para as outras pessoas, porque isso é um alívio. Eu sempre falo isso. As pessoas que você faz um testamento, que você organiza uma tutela testamentária, ou então a questão da curatela, que é um assunto que eu trabalho bastante também, que você fala sobre a curatela, que é possível testar. A pessoa, ela traz ali um respiro de alívio para aquela sua situação familiar. Então, esse eu acho que é o convite para que a gente divulgue o planejamento da situação mais singela e chegando até a sua maior complexidade. Acho que essa é a ideia. Com certeza. Dani, muitíssimo obrigada. De uma forma tão simples, você deu uma verdadeira aula aí sobre esse instituto, trazendo que a nossa proposta, isso acessível às pessoas, desburocratizando, desmistificando, né, o planejamento.
E também, até está a Lívia aqui, que não sei se ainda está, mas que né, advogando fora da caixa, propor fazer essa provocação a todos nós, advogados, né? Porque o planejamento tem que ter essa posição passiva. Então, também acho que faz parte nossa estar um cliente ali mexendo com o divórcio, uma dissolução de união estável. Olha, não quer aproveitar, organizar, já que você né, fez uma partilha agora, pensar, olha as suas demandas, qual a sua preocupação, se tem um vulnerável ou não, também está trazendo, às vezes, alguns institutos que não estão tão ali no dia a dia, como às vezes só o testamento e a doação, que são os carros-chefes, com certeza, em um planejamento sucessório, mas também, às vezes, tendo essas outras ferramentas que podem, em alguns casos específicos, né, serem muito bem utilizados. Dani, mais uma vez, super obrigada pela sua disponibilidade, por estar sempre presente nos livros. No tomo 3, presença confirmada. Posse. Já... Falaremos sobre posse. Exatamente. Eu posso inventariar a posse? Eu só tenho a posse. Posso levar inventário? Pode levar para o inventário. A gente vai falar sobre isso. É isso aí. E a gente também, lembrando sempre, vai vir aí congresso, terceira edição do congresso em breve. A gente vai estar saindo o Save the Date. Também colocando que no link, gente, muitas pessoas têm mandado direct para mim, querendo saber quando sai a segunda turma do curso Planejamento Patrimonial e Sucessório, coordenado por mim, professora Simone Tassinari, professor Daniel Bucari, professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Está no link aqui, faço as inscrições, porque apesar de ser online, as pessoas acham que não tem limite. Tem sim, porque faz parte do programa termos aulas ao vivo também, junto com as aulas gravadas. É um mix, é um curso com uma metodologia totalmente inovadora e assim por diante. Bem, obrigada a todos. Até a próxima semana. Daniela, mais uma vez, querida. Obrigada, Dani. Daniela Mucila, obrigada pela aula. E eu vou depois botar lá em cima, subir para o YouTube. Tá bom? Beijo grande, gente. Até a próxima semana. Obrigada, gente. Um abraço.